Olá, sejam bem-vindos. Estamos inaugurando esse canal no YouTube e de maneira a prestar informações e oferecer alguns recursos de uma nova forma, uma nova visão, né, a respeito de saúde, doença, cura. Então, eu sou médico, eu trabalho há 40 anos com famílias, orientando, porque, no fundo, fazendo educação em saúde, porque doença, no fundo, é falta de educação. Utilizo como recursos terapêuticos homeopatia, florais, o reiki, tá? E as orientações. Então, aprendo muito com as crianças, né? Eu já atendo bebês, filhos dos bebês que eu atendia. E antigamente a gente separava gerações de 10 em 10 anos, geração dos anos 20, 30, 40, 50. Hoje a criança que nasce num mês é diferente da do outro mês. É como se o ser humano viesse agora com um DNA digital. As gerações anteriores o nosso era meio analógico. Então nós vamos começar um trabalho, uma série cujo título é O Incrível Caminho da Cura. Então nós vamos analisar, inicialmente vamos questionar, porque se você não questiona as suas crenças, né, e a gente vive no mundo das nossas crenças, tudo tem que sofrer atualização. Então hoje nós vivemos no mundo da atualização. Não quer dizer que as suas velhas crenças a respeito de tudo, e no nosso caso a respeito de saúde, doença e cura, sejam eliminadas, né? Descartadas completamente, assim como Einstein não eliminou as leis de Newton. As leis de Newton continuam valendo, só que agora as pessoas que se movem na vida segundo as leis de Einstein e outras mais avançadas, né? Então conseguem caminhar por essa estrada da vida de uma maneira mais real, de uma maneira mais segura. Então fica assim o convite a alguns questionamentos para a gente poder dar início, né? Então, tipo, o que é este planeta Terra? Fica fácil entender, né, olhando o nosso cotidiano, vivendo as nossas experiências, que isso aqui é uma escola, tá? Mas ao mesmo tempo é uma prisão e ao mesmo tempo é um hospital. E nós somos, na realidade, muito malucos. Um exemplo só: saúde não tem valor nenhum para pessoa alguma até que seja perdida. Então, quem tem valor é a doença. Tá? Como a gente vai mostrar depois, nós aprendemos a ficar doente, né? Como aprendemos a andar, falar, escrever. Então, todos os universos são habitados, são escolas em todas as suas dimensões. Então, quem somos nós que estamos aqui nesse hospital escola? Nós somos seres, na realidade, bastante antigos e somos seres multidimensionais. Nós habitamos várias dimensões ao mesmo tempo, mas temos consciência neste momento, para a maioria, apenas desta dimensão física. A nossa consciência está posicionada aqui. Mas toda noite, por exemplo, nós migramos, né, para uma outra dimensão. Então vamos trabalhar agora o nosso raciocínio com duas dimensões, tá? Esta e o que de maneira religiosa nós chamamos de plano espiritual, tá? Então a dimensão para onde nós vamos toda noite, na saída do corpo. Toda noite nós saímos do corpo. Então já fica o entendimento, né, de que nós somos seres multidimensionais, tá? E que nós estamos aqui num processo de resgate, de recuperação, né, da busca da sanidade. E é como na escola, você não aprende tudo numa aula só, você precisa de muitas aulas, e é igual a escola, aula e prova, aula e prova, aula e prova. Então nós vamos falar um pouquinho, né? Mas qual a origem das nossas doenças? Então vai ficando claro, a hora que você observa o dia a dia, observa a sua vida, a sua postura, né? Que as doenças são construções milenares, né? Então nós vamos inicialmente abordar, puxa vida, mas tem criança que nasce com predisposição para a doença, algumas já nascem até, vamos chamar assim, de doentes dentro do conceito de doença que a maioria das pessoas tem. Então nós temos as tendências que trouxemos ao nascimento, chamado de tendências inatas, né? Isto é, antes do nascimento, e depois ao longo assim, nós copiamos também, né? Então muita gente acredita que você vem com karma fixo no seu DNA. Seria absurdamente injusto, né? Que culpa tenho eu
com relação àquilo que os meus antecessores fizeram. Então, quem estragou, que conserta. Depois a gente vai falando sobre a lei de justiça natural também, que é de uma absurda perfeição. Se você tiver 10 filhos, você vai ver que são 10 criaturas diferentes. Então tem as doenças que você trouxe, tá? Que foram escolhas suas, fabricação sua, de outras aulas, né? E aí depois, vamos dizer, nós temos a cópia. Nós copiamos, na realidade, vamos dizer, como tudo é energia, energeticamente nós mudamos o nosso DNA o tempo todo. Então, você copiou, você escolhe um modelo na infância, de maneira não consciente, né? E você copia muito mais do que a gente imagina. Só que vamos supor o seguinte, vamos supor que eu, por sintonia, copiei meu pai. Aí alguém vai falar assim, nossa, você é igualzinho ao seu pai. Eu vou ficar com muita raiva da pessoa, por quê? Meu pai é o espelho que esfrega no meu nariz o que eu sou, mas eu nego. Mas por que eu nego? Porque não tem filtro esse processo de cópia por sintonia. Você copia o que o outro tem para te oferecer, e na maioria de nós predominam as chamadas qualidades negativas, né? Até na estética, na morfologia, ao longo dos anos você vai ficando parecido. Dá para vocês entenderem, eu recomendo depois, né? Vamos dizer, buscar a teoria dos campos morfogenéticos que deu origem à constelação familiar em psicologia. Então, repetindo, tem as tendências que você trouxe, depois tem aquilo que você copiou, depois tem o aprendizado da doença. Nós aprendemos a ficar doente como aprendemos a andar, a falar, a escrever. Eu tenho até um livro, né, ensinando a esse respeito. Não ensine a criança a adoecer, da editora EBM. Se as pessoas colocassem em prática as coisas bem simples que se encontram naquele livro, né, iriam diminuir muito o número de pessoas doentes, não as doenças, né? Porque você aprende, aí você repassa para o outro e você segue a vida inteira com aquilo. Então, mas assim, num resuminho, como evitar isso? Então, de início, no bebê, assim, na criança menor, não valorize a doença, porque a criança adoece, todo mundo já fala até como criancinha com a criança, ela pode fazer tudo o que ela quer, ela não é obrigada a cumprir com seus deveres, né? E o subconsciente da criança é muito ligeiro, é muito rápido. Ele fabrica uma doença em poucas horas, né, brincando desse joguinho. Vamos dizer, a criança, ela somatiza uma gripe, uma virose, uma pneumonia, né? Ó, eu trabalho com família, então com crianças. Às vezes vem a mãe com uma criança, com duas crianças, uma doente e a outra não. Muitas vezes eu examino as duas, senão no outro dia, né, a outra vai ficar doente também. Não é porque ela contraiu alguma coisa, né? Simplesmente ela está no jogo. E a molecadinha hoje é bem descarada. E eu, não vai me examinar? Ou também estou doente. Ou mãe, também não vou na escola, tá? Então tem esse mecanismo de aprendizado da doença. Depois, um outro fator muito importante, né, são os nossos hábitos viciosos, né? A nossa personalidade. Cada característica de personalidade nossa tem um órgão-alvo. Inveja não é uma doença, intolerância a outra, menos-valia a outra, né? E depois tem todo o processo ambiental, tá? Então, poluição, mudanças climáticas, efeitos, vamos dizer, de medicamentos que são utilizados em sequência, né? Que geram efeitos colaterais. E tem também um lado energético. Vocês já perceberam que muitas vezes em alguns lugares onde vocês se encontram, vocês se sentem mal. Às vezes você muda de uma casa para outra casa e no outro local para onde você vai, você não para de ficar doente, de adoecer. Então são múltiplos mecanismos e ao longo do tempo, então, dos próximos vídeos, a gente vai orientando vocês, né, para que vocês revejam os seus conceitos, para que vocês revejam os seus hábitos, né? Então, inicialmente seria isso. Qual a origem das nossas doenças? Então, não tem nada a ver com sorte, azar, Deus quis, deixou de querer, né? Tudo, na realidade, são escolhas nossas. Só que não são escolhas, na maioria das vezes, voluntárias. Olha, eu vou adquirir essa doença, porque ela vai me desenvolver mais paciência, mais tolerância, mais isso, mais aquilo, né? Então, a doença tem finalidade sim, tá? Uma das principais finalidades da doença é mostrar a lei de causa e efeito, exatamente mostrar que as escolhas que você faz, elas vão gerar efeitos, quer você acredite, goste ou não, queira ou não, né?
Então, a doença tem finalidade. E a principal delas é nos manter vivos. Se não fosse a ajuda da doença, nós somos tão malucos que a gente não passaria nem da adolescência. O que nós fazemos com o nosso corpo é uma coisa absurda, nós agredimos o nosso corpo. O estilo, né, de terapêutica que foi adotado é mais ou menos assim, né? É como se a mente falasse para o corpo, cala a boca que eu não te perguntei nada. Um exemplo clássico, tipo assim, você adora determinado alimento, né? Mas o seu corpo não gosta, tá? Aí ele mostra que você está agredindo, com uma dor, com mal-estar, enfim, com algum problema. Aí o que você faz? Você toma um medicamento, que é como se você estivesse falando para o corpo, cala a boca que eu não te perguntei nada, e continua no mesmo processo. E tem gente que usa alguns desses medicamentos desse tipo como se fosse complemento alimentar. Então o sujeito toma aquilo todo dia para ele continuar se autoagredindo. Então, a doença tem esse aspecto também, né? E especialmente as doenças infantis, né? Elas vieram mostrar, né, para os adultos e para a criança, lei de causa e efeito. Só que nós vivemos num mundo totalmente maluco, então a criança não pode ter uma dorzinha, não pode ter uma febrinha, não pode ter isso, não pode ter aquilo, que você já vai lá e bloqueia, não resolve, né? Aí depois o corpo vai se adaptando, e a nossa incrível capacidade de adaptação está, na realidade, estertorando, tá? Nos últimos, vamos dizer, momentos. Então, aquilo que antes fazia efeito, que segurar até que o corpo conseguisse executar a cura, né? Agora não ocorre mais. Então, inicialmente agora, nos próximos vídeos depois a gente vai colocando, e se vocês tiverem dúvida, quiserem interagir, né? A gente vai moldando os assuntos também de acordo com a necessidade que as pessoas demonstrem, mas nunca esperem que a gente vai dar coisa mastigada, tá? Então, as pessoas utilizam o tempo para infinitas coisas, menos para aquilo que é real, menos para aquilo das suas necessidades, né? Então, ó, se inscrevam no nosso canal, tá? E você toquem o sininho lá para que vocês possam receber, né, os novos vídeos, as novas publicações, né? Então nós vamos trabalhar nesse esquema aqui, né, dos vídeos do YouTube, junto com vamos dizer, as páginas que eu tenho no Facebook. E a gente vai começar também a trabalhar com o Instagram, né, dando pequenas chamadas, né, e iniciando um assunto que depois vocês vão encontrar exatamente no nosso vamos dizer, nos vídeos que nós vamos colocar aqui vamos dizer, no nosso canal. Nós vamos resgatar alguns vídeos antigos, né, de palestras, né, de colocações, e a gente vai publicando depois de maneira temática, né, tal tema, esses vídeos, tal tema, outros vídeos. Então, como eu sou iniciante, vocês me perdoem, né? A qualidade dos vídeos não vai ser lá essa coisa de início, mas as pessoas que estão me ajudando vão, assim a gente vai conseguindo melhorar sempre. Então, bem-vindos, né? Vamos dizer, filie-se ao grupo, inscrevam-se, toquem o sininho, né? Assim vocês vão receber os novos lançamentos de vídeos e tudo. Então, até o próximo vídeo.